Bom dia, amados irmãos. Que alegria, né? Mais um domingo para cultuarmos ao Senhor, adorarmos esse Deus bendito, todo-poderoso Senhor. E hoje pela manhã nós queremos falar sobre alegria, né? Alegria no Senhor é a nossa força. E nós vamos meditar em Filipenses capítulo 4. Agora nós precisamos lembrar que Filipenses é uma das epístolas que foram escritas da prisão. As outras três são Filemão, Efésios e Colossenses. Filemão era um escravo fugitivo, aliás, o Onésimo era um escravo fugitivo que tinha sido convertido pelo ministério de Paulo, e Paulo então exorta Filemão que o recebesse não mais apenas na condição de escravo, mas de servo do Senhor, um irmão em Cristo. Filemão também era crente, convertido também pelo ministério de Paulo. Quando nós lembramos de Efésios, a epístola aos Efésios, nós lembramos que a cidade de Éfeso, a guardadora lá do grande templo da Diana, mas Paulo faz um tratado no capítulo 2, especificamente sobre salvação única e exclusivamente pela fé. E a igreja de Éfeso foi fortalecida por aquela carta, doutrinando, ajudando a todos ali. A igreja de Colossos, o problema já era mais sofisticado. Os colossenses tiveram ali uma grande influência de filosofias, de situações extremamente contrárias à palavra de Deus, mas nós vemos então Paulo faz um tratado ali para a igreja de Colossos e tira toda aquela filosofia humana, tudo aquilo que não trazia glória ao Senhor. E quando nós chegamos aqui à igreja de Filipos, uma igreja próspera, uma igreja crescente, uma igreja pujante e principalmente uma das igrejas mais firmes que nós olhamos no Novo Testamento. Mas não há nenhuma reclamação de Paulo. E nós olhamos aqui, essa epístola foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E a motivação da escrita de Filipenses foi que Epafrodito manda uma oferta em dinheiro para Paulo, que estava preso, e Paulo então, em gratidão, ele gostaria, e ele escreve essa epístola, mas inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lembrar que as cartas que nós temos aqui, todas são inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia toda, mas de uma maneira muito especial, Paulo retrata em Filipenses a epístola da alegria. E nós vamos ler Filipenses 4, do 1 ao 8, e depois vamos orar e vamos discorrer um pouquinho sobre esse estudo. Filipenses 4, do 1 ao 8. A Bíblia diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai, pois, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso, todo-poderoso Senhor, nós queremos dar graças porque nesta manhã a igreja está reunida, ainda que de forma diferente,
mas está reunida para adorar ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado que ainda nós temos o privilégio, a responsabilidade e a liberdade para pregarmos a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada família que agora tem priorizado o Senhor. Esse tempo é do Senhor, louvado seja o Teu nome. Que cada um de nós, como igreja, aprendamos a buscar, primeiramente, o Teu reino e a Tua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas são acrescentadas, até mesmo a fé. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Alegria no Senhor é a nossa força. Que alegria quando nós podemos cultuar ao Senhor. E nós olhamos aqui o apóstolo Paulo falando de uma alegria maior que ele tinha, que era o quê? Eram os frutos, né? Frutos que estavam ali na igreja de Filipos, frutos que faziam parte da sua vida. E ele fala que a grande alegria que ele tinha é ver o quê? Aquelas pessoas que foram convertidas ao Senhor, estavam ali louvando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E ele fala dos frutos, ele fala das pessoas que estavam ali. E ele fala, continuem firmes no Senhor, continuem fazendo a vontade do Senhor. A maior alegria dele eram pessoas regeneradas, transformadas pelo poder de Deus. Mas ao mesmo tempo havia um desafio. Havia um desafio de unidade, porque duas mulheres que eram crentes, eram firmes no Senhor, mas de repente polarizaram com alguma diferença, alguma situação ali, e uma chamada Evódia e a outra Sintique. E elas estavam com pensamentos diferentes, estavam abrindo uma brecha para Satanás. Queridos irmãos, quando nós pensamos em igreja, cada um de nós pode pensar diferente, ter opiniões diferentes, ter visões diferentes. Mas tudo isso tem que convergir para a glória de Deus. Eu posso gostar de A, de B ou de C, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso para a glória de Deus. E quando requer-se uma posição de unidade, nós temos que ver, em primeiro lugar, o quê? Qual é a vontade de Deus. E Evódia e Sintique, elas polarizaram e chegaram num momento que não havia um entendimento entre elas. Então, o que Paulo faz? Ele se lembra que a igreja de Filipos era uma igreja pujante, era uma igreja que estava crescendo, amadurecendo e tinha líderes capazes. Ele fala que tinha lá um verdadeiro companheiro. A contenda entre aquelas mulheres era relevante, eram duas mulheres que eram líderes. Mas nós olhamos que esse companheiro, ele tinha maturidade, ele foi chamado ali para o quê? Para intervir naquela questão. E Paulo fala realmente de que aquele amado irmão seria um condutor ali da paz, de pacificar esses dois corações, porque ele tinha qualidades, dentre as quais era maduro, ele tinha discernimento para mediar essa questão. Quantas vezes nós precisamos de ajuda, nós precisamos que alguém nos ajude e muitas vezes nós líderes precisamos ajudar outros também, que estão polarizados em situações, esquecendo que quem deve ser glorificado e a opinião de quem deve prevalecer é a opinião do Senhor, é a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. Então Paulo resolve aquela questão mandando ali um irmão com maturidade, com sabedoria, para que Evódia e Sintique voltassem a sentir o mesmo no Senhor. Mas a luta continua. E vamos lembrar, já falei no começo, essa epístola era uma epístola de prisão. Paulo estava preso. E hoje, nós, nesta manhã também estamos confinados. Eu pus ali, entre aspas, presos, a igreja presa. Mas nós vamos lembrar como Paulo foi dinâmico, mesmo na prisão, como ele gerenciou projetos missionários, liderou, e nós também podemos fazê-lo. Qual foi a dinâmica de Paulo na prisão? Quão relevante pode ser o nosso ministério hoje, mesmo confinados? Então, quando nós paramos para pensar, o que nós podemos fazer se nós não podemos sair de casa como igreja?
Só de nós estarmos reunidos hoje, cultuando, adorando ao Senhor, nós já estamos dando um excelente testemunho. Ah, pastor, mas ninguém está vendo, a gente está de porta fechada e tal. O mundo espiritual está vendo. A unidade da igreja. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E que bênção quando nós vemos aí lares reunidos, sintonizados, uma mensagem da palavra de Deus, querendo crescer, querendo aprender, querendo ser vaso de bênção nas mãos do Senhor. E nós olhamos aqui, alistamos algumas situações, pusemos aí a pergunta, a dinâmica de Paulo, ali, falando em relação à sua prisão, foi relevante. Nós podemos ter um relógio de oração, nós podemos ajudar as pessoas através de oração. E como que nós podemos fazer uma oração nunca parar? Nós podemos aí através de grupos de WhatsApp, fazermos aqui um relógio de oração. A igreja estará orando 24 horas. Cada um de nós pode botar lá, olha, eu vou orar 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas e nós podemos ir até as 24 horas. Nós temos pessoas. Agora uma pergunta, nós queremos? Paulo, quando estava confinado, né, numa prisão, ele ficou em Roma também, numa casa alugada, e ele falou, eu oro todos os dias, eu oro dia e noite pela igreja. Ele estava intercedendo pela igreja de Filipos, de Colossos, de Éfeso e outras também. E nós olhamos, queridos irmãos, que ninguém pode confinar a nossa fé. Pode confinar o nosso corpo, mas a nossa fé não, o nosso amor. Né? Vamos lembrar de pastores que estão passando aí lutas, dificuldades, problemas, missionários, né, que realmente estão passando um momento difícil, mas nós, como igreja, podemos fazer a diferença. E a nossa intercessão. Nossa intercessão, nós podemos ter um culto de oração contínuo, não só de quarta-feira. Nós podemos orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como nós estamos fazendo aqui, cultuando ao Senhor, mas também orando. E como nós já falamos, há missionários que precisam de ajuda. E nós somos chamados nesse momento, como igreja, para fazermos a diferença. Regozijai-vos. Olha, como que a gente vai se regozijar? Nós vamos nos regozijar. Regozijo quer dizer alegria. Como que eu vou ficar alegre, confinado? Mas a Bíblia diz, então, Deus tem preservado nossas vidas. Primeira alegria, né? Deus tem preservado a minha e a sua vida. Nós vemos tantas coisas que estão acontecendo, tantas pessoas que estão partindo, né? E Deus tem preservado nossas vidas, nossos familiares. Deus tem preservado também o quê? A nossa vontade de viver. Né? Nós não podemos deixar o desânimo, a depressão chegar, e para isso nós temos que orar e buscar o Senhor. Há perspectiva também de vacina, de cura, de erradicação desse mal. E é claro que isso vai demorar um pouquinho ainda, mas já está de maneira embrionária. Todos os países estão imbuídos aí no intuito de ver esse mal debelado através de uma vacina, do antídoto. Tem esses remédios que já foram falados aí, cloroquina e outras situações. Mas, queridos irmãos, nada pode tirar a nossa alegria. Regozijai-vos. A nossa vida não se resume apenas nesta vida. Essa semana nós tivemos aí uma notícia bem triste. A partir do pastor Augusto, pastor que esteve conosco, um amigo, esteve na nosso exame doutrinário, a nossa consagração, encontrava com ele muitas vezes lá na associação em Caraguatatuba, e ele partiu desse mesmo mal. E é claro, a família sentiu, os filhos sentiram tudo, mas que nós falamos aqui, ainda assim podemos nos regozijar, porque o pastor Augusto deixou bem claro que ele cria no Senhor, que ele era do Senhor e que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E o Senhor achou por bem levá-lo. E hoje, nesta manhã, ele se encontra descansando nos braços do Senhor. Deus está no controle de tudo. O grande desafio nosso hoje é continuarmos nos regozijando, nos alegrando,
Quando muitas vezes a nossa vontade é de reclamar, é de se surgir contra as autoridades, contra essa situação, mas a Bíblia diz que é tempo de nos regozijarmos. Deus está preservando a nossa vida, nossos familiares, nossa igreja. Temos ainda a liberdade de cultuar dessa maneira que estamos fazendo. E glória ao Senhor por isso. Queridos irmãos, isolamento muitas vezes nos irrita, né? Então, além da petição para nós estarmos orando pela cura, pela erradicação dessa pandemia, é para que Deus nos oriente também nos dias vindouros, porque depois da crise nós vamos ter aí situações, né, financeiras extremamente desafiadoras. Nós vamos ter aí dificuldades, vem aí uma crise financeira, mas a Bíblia diz que esses filipenses, que eram perseguidos, que era uma igreja também com dificuldades, eles levantaram uma oferta substancial e mandaram através de Epafrodito lá para o apóstolo Paulo em Roma. Foram irmãos que fizeram além do que podiam, para quê? Em primeiro lugar, para glorificar ao Senhor e para suprir as necessidades de Paulo. E Paulo agradece de uma maneira efusiva, maravilhosa, mas ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo. Uma pergunta, irmão. Nesse meio, nesse quadro que nós estamos vivendo, será que você e eu, nós podemos dizer a mesma coisa? Ou nós vamos ficar reclamando, reclamando, reclamando e reclamando? A Bíblia diz que Paulo passou um período muito mais difícil. Ele não estava confinado, ele estava preso a um regime extremamente autoritário chamado Império Romano. E ele se regozijava sempre, ele estava sempre alegre. Então, agora é hora de nós confiarmos no Senhor, é hora de nós buscarmos o Senhor. Por quê? Porque as autoridades que nos governam, o governo civil, à luz de Romanos 13, eles têm que tomar decisões que vão mexer com a nossa vida. E nós temos que pedir o quê? Sabedoria para Deus, para que eles tomem decisões que sejam favoráveis a nós. É um desafio, irmãos, porque muitas vezes a gente critica ou apoia, mas sem realmente ter um lastro de falar, eu vou orar para que ele seja braço de Deus. Romanos 13 fala que toda autoridade vem de Deus, e não há autoridade que não venha do Senhor. E as autoridades representam o governo do Senhor. E um outro aspecto importante também, vamos confiar e deixar a paz de Deus inundar os nossos corações. Sim, nesse tempo de isolamento, a Bíblia diz que eu e você, nós podemos ter uma paz que excede todo o entendimento. Mas está aí o desafio. Como é que nós vamos fazer isso? A Bíblia diz que o nosso confinamento, ele tem que redundar, ele deve redundar em glórias ao Senhor. Quando sairmos desse período, nós esperamos ser melhores, né? Nós temos que ser melhor. Eu tenho que ser o melhor marido. A Lídia tem que ser a melhor esposa. Minhas filhas, ou se você tem filhos, tem que ser melhores filhos. Nós, servos, empregados, né, dos patrões, nós temos que ser melhores empregados. Né? De uma maneira geral, nós temos que ser melhores cidadãos, né? Melhores cidadãos. Porque assim, se eu for melhor em cada um desses itens aqui, nós teremos uma igreja ainda melhor, mais forte e valorizando a liberdade que temos em Cristo Jesus, de pregar o Evangelho, de falar desse Cristo maravilhoso. E esse é o nosso grande desafio, mesmo em tempo de confinamento, regozijai. E é por isso que o nosso tema é hoje, a alegria no Senhor é a nossa força. Você aí nessa manhã, querido irmão, querida irmã, você jovem, você criança, é desafiado, mesmo nesse tempo, de se alegrar no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe e agora nós vamos orar, terminando o nosso culto desta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso,
Todo-Poderoso Senhor. Nós queremos dar honra, glória e louvor a Ti. Nós não cansamos de reconhecer a Tua soberania, a Tua bondade e o Teu poder. E agora nós te pedimos, Senhor, sabedoria para que cada um de nós, como igreja, como corpo de Cristo, estejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Capacita-nos, Senhor, a fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade e viver de uma maneira intensa a Tua vontade, a tempo e fora de tempo. Dirija-nos, Senhor, capacita-nos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.